Eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia no Salmo 119, do versículo 89 ao versículo 96. Esse é um dos grupos do Salmo 119, que tem 22 grupos, lembram-se? 22 grupos, cada grupo tem 8 versículos cada um, e nós temos aí no total 176 versículos. O Salmo 119 tem uma peculiaridade. Eu acho que você já deve saber, porque nós já falamos qual é essa peculiaridade do Salmo 119. Ele fala da palavra de Deus. Então, olhem só como todo do Salmo 119 fala da palavra de Deus na palavra de Deus. Ele fala das promessas, dos juízos, ele fala da lei, ele fala dos juízos, enfim, ele se expressa de maneiras diferenciadas aí sobre a lei, sobre a palavra de Deus, e desses 176 versículos, 169 versículos, ele menciona alguma coisa da palavra de Deus, ou preceitos, ou juízos, ou ordenanças, ou promessas, ou testemunhos, ou mandamentos, ou palavra. Então, dos 176, 169 versículos tem ali alguma coisa sobre a palavra nessas formas. Então, se você for ler procurando simplesmente essas palavras, você vai perceber que em 169 versículos desses 6, a palavra preceitos, juízos, ordenanças, promessas, testemunhos, mandamentos, palavras estão lá. E nos outros 7, são outros temas e outras coisas que se relacionam à palavra, mas no corpo do texto não é mencionado essas variantes aí da lei do Senhor. Então, são 169 versículos. Um deles fala sobre fidelidade. Então, nós vamos ler agora do versículo 89 até o versículo 96, e você vai descobrir qual é o versículo que não menciona nenhuma dessas variantes de palavra. Tá bom? Só para que você fique bem atento mesmo na leitura. Então, você vai procurar aí qual versículo não tem uma dessas variantes da palavra de Deus. Vamos lá, então, a partir do versículo 89 até o versículo 96. O texto diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao seu dispor. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado a vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Você percebeu aí qual foi o versículo que não tem uma dessas variantes que fala sobre a lei do Senhor? Vocês perceberam que é o versículo 90, porque o versículo 89 tem a tua palavra, o versículo 91 tem os teus juízos, o versículo 92 tem tua lei, versículo 93 tem preceitos, versículo 94 tem preceitos, versículo 95
testemunhos. E o versículo 96, mandamento. Então, o único versículo aí que não tem nenhuma dessas variantes que tem a ver com a palavra de Deus, com os mandamentos, com os juízos, é o versículo 90. Esse é o versículo que a gente quer desenvolver e quer fortalecer aqui para nós, para o nosso consolo e para uma boa administração da nossa vida como um todo. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Então, pensa assim, dos 176 versículos, 169 não tem a palavra, uma variante da palavra lei. E os outros 7 não tem essa palavra. E o versículo 90 tem a palavra fidelidade. Então, sabe que dá a impressão aí? Dá a impressão que a palavra fidelidade, ela está num contexto, ela está dentro de todo esse conjunto de versículos, fazendo parte deles. Então, a fidelidade, a ideia é essa, a fidelidade de Deus faz parte de todo o contexto da lei, todo o contexto dos mandamentos, todo o contexto de promessas, todo o contexto de juízos, todo o contexto de ordenanças. É como se fidelidade tivesse ali no centro das águas e em volta dele tudo mais em relação à palavra de Deus. Isso nos mostra o que ele vem falando aí no contexto. A tua fidelidade se estende de geração em geração e fundar a terra e ela permanece. E tudo aquilo que tem a ver com de onde é afirmado a fidelidade de Deus está no seu contexto aí. Ou seja, a palavra fidelidade está imersa em todo o contexto da palavra, dos juízos, das ordenanças, das promessas, e tudo isso tem a ver com Deus. A fidelidade de Deus, ela a fidelidade de Deus, a fidelidade é um atributo de Deus, é uma característica de Deus. E esse atributo, fidelidade, ele está muito acima daquilo que nós, como seres humanos, conceituamos sobre fidelidade. Olha só por que muitas vezes a gente não consegue alicerçar a nossa paz na fidelidade de Deus, porque muitas vezes nós relacionamos com a fidelidade humana. Então, fidelidade humana, que pode ser relacionada com fidelidade conjugal, que muitas vezes abaixo vai ao chão, ou a fidelidade profissional, que depende de reais, ou se não a fidelidade partidária, que depende de votos ou verbas orçamentárias, a fidelidade nos princípios morais, que no sentido humano é relativo. Então, a palavra fidelidade, da perspectiva humana, ela é relativa. Nós não podemos firmar os nossos propósitos, firmar a nossa vida em cima da palavra fidelidade quando relacionada com o ser humano. Mas em relação a Deus, isso muda. Porque em relação a Deus, isso tudo é relacionado com todo o universo. No versículo 8 do capítulo 40 de Isaías, ele diz assim, em relação ao ser humano, olhem só, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre, enfatizando aonde? A erva seca e as flores caem. Ou se não, Pedro, ali na primeira carta, no versículo 25, quando ele fala, porque toda a humanidade é como a erva do campo. Ou seja, não existe fidelidade
da perspectiva humana. A fidelidade da perspectiva humana, ela é relativa. Talvez esteja um pouquinho confuso para você, porque nós estamos tentando separar duas coisas. Uma, a fidelidade de Deus, que é absoluta, ela não falha, e a outra relacionando com a fidelidade humana que falha, que muitas vezes nós nos frustramos porque nós estamos alicerçados naquilo em que nós entendemos de fidelidade humana. Tem algum microfone aberto aí? Ok. Então, toda a humanidade é como a erva do campo. E toda glória e toda sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mas a fidelidade de Deus, ela é absoluta. Ela é absoluta nos seus conceitos, ela é absoluta nas suas aplicações. Nós vimos isso no Salmo 119, na segunda parte do versículo 90. No versículo 90, depois que ele fala assim, a tua fidelidade se estende de geração em geração, e aí ele completa na parte B, fundaste a terra e ela permanece. Então, todo o sistema do universo está seguro, seguro nas mãos de Deus, é absoluto, não é relativo. Fundaste a terra e ela permanece. Então, o que o texto está dizendo? Que a fidelidade de Deus é como a fundação da terra que permanece. E permanece há milhões de anos. Sol, chuva, a rotação da terra sobre si mesmo, a translação da terra em torno do sol, a temperatura correta do sol, até onde o mar vai, ou seja, tudo isso tem a ver com leis naturais estabelecidas por Deus e que mostram e que manifestam a sua fidelidade. Então, quando nós começamos a dizer assim, olha, a fidelidade de Deus, como ela se manifesta? Ela se manifesta pela certeza das coisas criadas e pela maneira como elas trabalham absolutamente certinhas. Essa é uma base de confiança para nós para nós descansarmos na fidelidade de Deus. Mas aí ele continua dizendo assim, tem um texto fantástico em Jeremias, no capítulo 31, ele diz assim, assim diz o Senhor, olhem só esse texto, gente. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se essas leis falharem, olhem só, olha a marca e como se manifesta a fidelidade de Deus. Se essas leis que são absolutas e garantidas por Deus falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, eu só deixo de ser fiel para com vocês se eu deixar de ser fiel em relação a toda a constituição do universo. Nossa, que argumento forte esse. Você não acha? Se essas leis falharem, diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim. Ou seja, nós só deixaremos de ser uma nação sob os cuidados de Deus, porque nós somos o novo Israel, se as leis naturais falharem. Agora, como é impossível que as leis naturais falham,
falhem, porque elas estão no controle e na direção de Deus, então a fidelidade de Deus sobre a nossa vida também é absoluta. E isso é que nós precisamos estar ganhando aí, ganhando a beleza do quão implacável e certeira é a fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Nós somos seus filhos. Às vezes nós sofremos, nos angustiamos, ficamos preocupados, e Deus já nos ensina, não estejam ansiosos. Por que vocês estão ansiosos assim? É como se ele estivesse completando. Olha, eu sou fiel, tal como a constituição do universo, ela é absolutamente controlada por mim. Eu sou fiel assim para com vocês. Então, tranquilizem-se, acalmem-se, relaxem, coloquem a sua esperança em mim. Não coloquem a sua esperança na sua capacidade, no seu poder de controlar e de resolver as situações. Então, essa fidelidade de Deus, que é a partir da palavra, que são a partir das promessas, que são a partir dos testemunhos, que são a partir dos juízos, que são a partir das leis, que são a partir dos mandamentos, elas se constituem nas bases da fidelidade de Deus. Então, por exemplo, quando naquele texto que nós já citamos em Filipenses, não estejais ou não estejam ansiosos por coisa alguma. Esse texto, ele está completamente em sintonia com a fidelidade de Deus. Olha, não esteja ansioso. Eu estou no controle. Então, não está no controle de vocês, está no meu controle. Isso depende da minha fidelidade. E eu não sou infiel a vocês. Mesmo que vocês sejam infiéis, o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios, Deus não deixará de ser fiel, porque ele não nega a si mesmo. A sua fidelidade faz parte dele, é um atributo dele. A fidelidade de Deus deve ser a base para a nossa sustentação emocional, espiritual e física. Versículo 92 a 94, ele diz: se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, olha só, o exemplo que o salmista está nos dando aqui. Se a sua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Então, para o salmista, a base de sustentação dele era a fidelidade de Deus, não a capacidade dele administrar a sua vida. Essa é uma lição para nós. E ele diz assim no versículo 93: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Então, é através dos preceitos que o salmista tem recebido vida. Vida física, vida emocional, vida espiritual. A palavra é quem nos dá, é quem nos alimenta. Os mandamentos é quem nos alimentam. Olha só a relação que existe entre todos esses elementos da lei, nas suas variantes, com a palavra fidelidade. Fidelidade de Deus. A fidelidade é o que marca a nossa segurança espiritual. Essa é uma base importante. Não é? No Salmo 23, o salmista diz assim: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe o que significa isso? Fidelidade de Deus. O salmista, Davi, quando ele diz ali que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
não por ele, mas ele está alicerçado na fidelidade de Deus. Deus é fiel na sua palavra, ele não mente, ele é absoluto. Nós falhamos nas nossas capacidades em sermos fiéis, até a Deus. Como nós somos infiéis a Deus, mas Deus não falha. Mesmo que nós sejamos como somos, infiéis. Então, essa fidelidade de Deus é marca da segurança espiritual. Algo que se relaciona bem com essa segurança espiritual é o fato de nós termos os nossos pecados perdoados, não é mesmo? Quem é que diz que não peca? Alguns dizem, mas todos pecamos, né? João fala isso na sua primeira carta. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. E aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Esse é o texto de João. Não é aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Quem é que faz isso? A misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, que são inflexíveis, eles não mudam, eles são absolutos. Então, diante dessa fidelidade de Deus, que não é a nossa, porque nós estamos falando da fidelidade de Deus, do atributo de Deus, de algo que tem a ver com ele, inerente a Deus, é que sustenta, é que é base para as nossas emoções, é base para a nossa espiritualidade e a base para a nossa saúde também. Então, eu quero concluir com 2 pontinhos aqui bem rápidos. Descansar na graça de Deus, da mesma maneira como Paulo nos ensina em Filipenses 4, 6 e 7. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Descansar na graça de Deus, porque a base de toda a nossa segurança somos nós. Não é a nossa capacidade de administrar emoções, mas a base de toda a nossa segurança é a fidelidade de Deus, que podemos perceber na obra da criação, não é mesmo? Nós podemos ver isso na obra da criação, como ele citou aqui no versículo 90, na segunda parte. E também na vida de pessoas. Deus foi fiel para Abraão ou não foi? Abraão deixou tudo na sua terra. Deus deixou de ser fiel a Abraão. Deus deixou de ser fiel a Isaac. Deus deixou de ser fiel a Moisés. Deus deixou de ser fiel a Josué. Deus deixou de ser fiel aos homens de Deus, né, que foram usados para que Deus revelasse a sua vontade ao ser humano. Deus não é infiel, ele é fiel e foi fiel para com todas as pessoas. Segundo, nós não podemos nos esquecer que nós temos um tesouro nesse vaso de barro que somos nós. É um texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Depois eu vou até estimular você ir para esse texto, não agora, no capítulo 2, do capítulo 4 de 2 Coríntios, aí a partir do verso 6, e ele diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, esse mesmo resplandeceu em nosso coração a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos,
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E esse texto ele fala de um tesouro que existe no vaso de barro. Tesouros em vaso de barro. Quem são os vasos de barro? Os vasos de barro. Nós, com a nossa fragilidade humana. E o que temos habitando em nós? Um tesouro. Isso é garantido pela fidelidade de Deus. Portanto, essa fidelidade de Deus deve ser a nossa sustentação diária. Não se esqueça, Deus é fiel. Está tribulado, está tenso. Lembre-se de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é fiel, ele não nos deixa abandonados, ele não nos abandona. Todo o universo pode perder a sua estrutura se ele nos abandonar. Mas como o universo não perde a sua estrutura porque ele está no controle, ele também está no controle da nossa própria vida. Descansar na graça de Deus. Porque a base da nossa segurança é a sua fidelidade. A sua fidelidade. E não aquela fidelidade que o ser humano está acostumado a definir e a experimentar. Vamos orar e que esse texto que enfoca a fidelidade possa realmente ser base sustentadora para a nossa vida no dia a dia, nessas dificuldades que temos vivido, nas inseguranças que temos vivido nos dias de hoje, quer seja em relação a nós, quer seja em relação a um querido, não é? Vamos orar, fecha os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade. Obrigado, Pai, porque essa tua fidelidade se relaciona com a tua palavra, com os teus juízos, com os teus mandamentos, com as tuas promessas, com os teus preceitos, com a tua palavra. Obrigado. Por isso é que nós, à semelhança do salmista, exaltam a lei do Senhor, pelo que ela é, pelo que ela se relaciona com a tua fidelidade, que é absoluta. A tua fidelidade é absoluta. O Senhor é fiel. E o Senhor há de segurar em nossas mãos todas as vezes que precisarmos. Tenhamos a certeza disso e nos ajude, Senhor Deus, a, diante dos desafios da vida, não nos esquecermos de que o Senhor é fiel. Deus é fiel. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.